Fala, meus amigos, vamos para nossa forja diária de hoje. E eu quero falar de um tema que muitas vezes eu ouço perguntas acerca. Muita gente me manda perguntas sobre isso no WhatsApp, aqui no canal do YouTube. Matheus, como que a religião me ajuda a estudar para concursos e vestibulares? E é óbvio que é um pouco feio, né? Encarar a religião apenas pelo prisma do para que ela serve. Mas a pergunta é válida. Porque a verdade é que a gente ouve um discurso de abnegação, de abrir mão de tudo. Então, por exemplo, por que eu vou gastar tempo ainda para ir à missa se eu poderia estar pegando essa uma hora e estar estudando? Ah, por que eu vou rezar um terço? Vou gastar 30 minutos do meu dia rezando terço se eu podia estar fazendo questões? Essa é uma pergunta válida, passa pela cabeça do sujeito. E a verdade é que nós não conseguimos fazer uma única coisa de forma linear, ok? O ser humano não é assim. O ser humano é uma criatura de rotina. É uma criatura que começa e para, começa e para. A gente não vive num contínuo. A gente não fica constantemente fazendo a mesma coisa. Para a nossa sanidade mental e para a nossa saúde, nós precisamos revezar as atividades. Nós precisamos estar fazendo X, depois Y, depois Z, e aí depois voltamos para X. E veja que isso não se dá somente na questão de estudar para um concurso, para um vestibular, isso se dá até mesmo no treinamento físico, né? Você não pode ficar treinando somente um grupo muscular, você tem que treinar todos os grupos musculares de forma revezada. Então, isso que nós conseguimos ver, né, naquilo que é pequeno, naquilo que é baixo, nós conseguimos ver também naquilo que é maior, naquilo que é mais alto. Assim como aquilo que está acima é o que está abaixo. Ou seja, se o corpo é assim, nossa vida como um todo é assim. Você precisa de uma vida humana completa, você precisa ser gente. E parte da nossa biografia dificilmente é escrita sem um contato com o sobrenatural e com Deus, a fonte de todo o ser. Uma parte da nossa biografia jamais será escrita se nós não tivermos esse contato com Deus. Se nós sempre vivemos somente nos nossos próprios objetivos, nas nossas metas, nos nossos planozinhos, nós sequer sabemos se essas coisas de fato são boas para nós, porque qual vai ser o critério de julgamento? O critério de julgamento vai ser o que me dá a vontadezinha na hora? E note que você não é suficiente a si mesmo. Isso é um fato óbvio para você. Você não é suficiente a si mesmo. Você não basta a si mesmo. Você precisa de outras pessoas e você precisa de um sentido mais profundo na sua vida. E é aqui, é nesse capítulo em que a religião atua de forma eminente. É nesse capítulo no qual ela é a coisa mais importante que existe. Na questão do sentido e no eu não basto a mim mesmo. Eu preciso estar em relacionamento com aquele que me criou, o próprio Deus. Ao praticar a religião, você não vai subitamente se tornar mais abençoado do que os outros, e aí você vai começar a aprender tudo com mais facilidade, e você vai chegar na hora da prova, existe aquelas coisas meio caricatas, né? As pessoas têm a ideia assim de, eu vou chegar na hora da prova, vai vir um raio de luz, assim, o céu vai estar nublado, aí vai abrir um buraquinho assim na nuvem, vai vir um raio de luz do sol e vai me iluminar, isso é a graça do Espírito Santo. Não. É até muito feio, né? O que muita gente faz assim, ah, não, eu quero que reze a missa pela minha semana de prova. Não é que você não possa rezar, você pode. Mas lembra do seguinte, regra beneditina, tá? Ora et labora. Ou expressa de uma forma ainda mais bonita por São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá fala assim: por acaso pensas que o Espírito Santo vai te dar a ciência infusa só porque tu és preguiçoso? Ou seja, cara, é absurdo você achar que Deus vai pegar e fazer por você aquilo que você tem que fazer. Deus te ama, mas ele é infinitamente justo. Se você não se dedicou, se você não estudou, se você não fez por onde, a tua aprovação vai para outra pessoa, não é mais sua. É óbvio que ele quer que você seja aprovado, mas ele quer que você lute. Inclusive, tem uma passagem da vida do Padre Pio que fala exatamente isso, né? Que é bem bonita, assim. O Padre Pio tava sofrendo com uma tentação e, literalmente, né, no sonho dele, ele tava lutando contra um cramunhão grandão lá, tava lutando contra o demônio, né? E aí, no final, quando ele, depois de muito penar, consegue vencer, ele, Jesus aparece para ele e ele pergunta: Senhor, por que o Senhor não fez nada? E Cristo responde a ele: porque eu queria te ver lutar. Porque eu queria te ver lutar. Ou seja, nós precisamos notar que Deus não nos coloca na Terra como marionetes, muito menos como meros receptores passivos das bênçãos que caem do céu. Deus nos coloca na Terra como co-criadores. Nós
criamos a realidade junto com ele de alguma forma. Porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Cristo expressou isso de forma lindíssima quando ele disse que aqueles que tivessem fé nele fariam obras ainda maiores do que as que ele fez. Olha as obras que ele fez, olha a vida que Cristo levou. Então, de alguma forma, na tua vida e na minha, nós precisamos cristificar cada uma das coisas. Nós precisamos cristificar os nossos estudos. E aqui entra o sentido mais profundo do próprio ato de estudar para concurso, para vestibular. Por que estudar para concurso e vestibular? Por que eu não posso simplesmente entrar na faculdade? Por que eu não posso simplesmente ter o trabalho que eu quero? Por que eu não posso ter as coisas do jeito que eu quero num estalar de dedos? Porque isso forma você. Isso forja o seu caráter. Isso faz com que você saiba pagar o preço e cultivar as virtudes necessárias para coisas muito mais importantes do que o concurso ou o vestibular. A paciência, a fortaleza adquirida, a capacidade de ter esperança contra toda esperança, a capacidade de sustentar o esforço mesmo cansado, o preço a ser pago, a diligência, todas essas coisas, elas são nobres em si mesmas, elas são boas em si mesmas. O conhecimento que você adquire, ele é bom em si mesmo. E ele só vai aumentar cada vez mais desde que você não pare, desde que você não desista. Então, existe um valor mais profundo. E é possível, é plenamente possível que você olhe para isso, se você tem fé, como via de santidade. Você está diante de algo incerto. Você está diante da possibilidade de ser aprovado. Mas você não sabe se você vai ser aprovado ou não. Né? É algo profundamente incerto. Então pensa comigo. Em quem você pode confiar? Em si mesmo? Não. Na banca que vai fazer a tua prova? Não, também não. Né? Não dá pra você confiar em si mesmo porque você não sabe o que vai cair. Não dá pra você confiar na banca porque a banca pode dar a louca e mudar o modelo da prova, o jeito, né? Subitamente. Então, a única confiança eficaz que nós podemos ter numa trajetória de tanta incerteza quanto a busca pela aprovação é no próprio Deus, Criador do céu e da terra. Entende? É um ato de fé, de certa forma. Quando você fala assim, eu vou estudar e eu vou adquirir esse conhecimento e eu sei que isso aqui está me fazendo melhor e no longo prazo a minha vida vai melhorar. Qual é a garantia que você tem? Nenhuma. É um ato de fé, única e exclusivamente. É a fé de que as coisas vão dar certo, que amanhã os concursos não vão sumir. E você pode ver o tanto de gente que fica aqui na internet, né? Há pouco tempo atrás, tem um ano, acho, um ano e meio, né? Tava falando de reforma administrativa, tava todo mundo surtando aqui. O que eu falei? Quem é meu aluno há mais tempo lembra? Eu falei, parem com isso, sempre houve concurso, sempre haverá. Só estuda, faz a tua parte. É o velho ditado dos concursos militares, né? Enquanto o mundo gira, o candidato papira. Para de ser afetadinho, de ficar fazendo essas palhaçadas aqui. Passou toda a tempestade lá da tal da reforma administrativa, continua tendo concurso. Esse ano é um dos anos que mais vai ter concurso na história, né? Ano que vem vai ter mais concurso ainda. E quem fica perdendo tempo com essas palhaçadas é por quê? Porque não consegue ter fé. Não consegue ter fé de que as coisas vão dar certo. Não consegue ter fé de que basta continuar. Você precisa assentar suas esperanças em algo muito maior do que você. E não tem nada melhor para botar as suas esperanças do que no próprio Criador do céu e da terra. Aquele que é fiel e nunca nos abandona, mesmo quando nós abandonamos ele. Mesmo quando nós não fazemos. Então, nada te impede, nada custa que você procure. Acho que minha câmera travou. Bom, a câmera simplesmente resolveu travar ali, tá tudo certo, né? Carla Cutis comprava um computador novo, o computador começava a pegar fogo, queimava do nada, essas coisas acontecem mesmo. Mas, prosseguindo, né? Nada melhor do que colocar as suas esperanças naquele que é o próprio Criador do céu e da terra, naquele que criou você, sustenta você no ser e, né, efetivamente sabe o que é melhor para você, até melhor do que você. Você pode encarar, por exemplo, uma reprovação como se fosse uma maldição, como se fosse, né, algo que destrói a sua vida, ou você pode encarar, por exemplo, uma reprovação no concurso, no vestibular, como um fato óbvio, que representa duas coisas. Primeiro, eu ainda não estava no nível certo. Segundo, ainda não era a hora certa. Então eu tenho que subir ao nível certo, eu tenho que me tornar digno, eu tenho que me tornar maduro o suficiente, forte o suficiente, para que a hora certa chegue. Tá vendo? Você pode encarar a aprovação como se fosse o feito da sua vida e depois se tornar uma pessoa extremamente neurótica.
Digo isso, né, com conhecimento de causa, não só, né, por acompanhar de perto muita gente que estuda para concurso, como também por ter amigos que são terapeutas, que trabalham com pessoas que foram aprovadas, que tinham essas falsas esperanças de que basta eu passar no concurso para que o concurso, minha vida vai estar resolvida depois que eu passar no concurso. Isso é mentira, gente. A tua vida não está resolvida depois que você passa no concurso. Na verdade, a tua vida, ela não precisa ser resolvida, a sua vida não é um problema. A sua vida é a tua biografia que está sendo construída agora. Você já está vivendo agora. Outra coisa importantíssima que a fé te dá é notar que a tua vida não começa com um acontecimento mundano, como passar num concurso. A tua vida já está acontecendo. Você já é responsável por cada um dos seus atos. Então o que você está esperando para fazer com que cada um deles seja verdadeiramente grande? Seja verdadeiramente significativo? E pouco a pouco aproxime você do homem-Deus que é Cristo. Se você hoje não tem fé, tem uma receita infalível, tá? Se você quiser ter fé. Se você não quiser, você não vai fazer nada. Mas se você quiser, cara, começa a pedir todos os dias. Peça a Deus. Peça a Nossa Senhora. Fala, mãezinha, eu não tenho fé. Eu não consigo confiar no teu filho. Eu não consigo confiar na senhora. Eu não consigo confiar nem em mim mesmo, porque eu sei o tanto de coisa errada que eu faço. Mas eu quero começar a ter fé. Começa a pedir isso todos os dias. Ninguém jamais pediu fé e foi recusado da parte de Deus. Ninguém. Ninguém. Ele se mostrará para você, porque ele está vivo. Ele é uma pessoa viva. Ele não é um conceito metafísico. Ele não é um sujeito que morreu há alguns anos atrás e agora as pessoas acham que ele está vivo. Não, ele está vivo. Aqui, ó. Inclusive, esse ícone representa exatamente isso, né? A descida de Cristo, a morada dos mortos, para levar os mortos com ele aos céus. Mateus, eu não acredito em nada disso. Eu sou realista. Nada mais realista do que ter fé. Sabe por quê? Realisticamente falando, cada ato da tua vida é um milagre. O fato de você estar vivo é um milagre. Tudo podia ter dado errado e não deu. E não deu. Mas enfim. Encerro nossa forja diária por aqui. Com a câmera do computador mesmo, porque a outra resolveu parar de funcionar, mas não tem problema. E eu espero que ela tenha, de alguma forma, ajudado você a botar a tua cabeça no lugar acerca do que efetivamente representa a tua relação com a religião. Gastar uma hora por dia para você ir à missa, por exemplo, tá? Ir à missa todos os dias. Mas isso é coisa de velho. Não, não é não. Não é não. Aqui, pelo menos onde eu moro, tá cheio de gente nova, tá? Na missa, todo dia. Eu mesmo, né? Vou na missa sempre que posso. Você ir à missa todos os dias, aquela uma hora que você vai usar ali, ela vai se multiplicar por 10 em termos de qualidade, de confiança, de clareza mental dentro do que você está fazendo. Se multiplicar por 10. No mesmo que você confie verdadeiramente na providência divina e se lance e peça as forças de Deus e não as suas, você vai ser muito mais eficaz. Muito mais. Inclusive tem uma história muito bonita de Santa Madre Teresa de Calcutá, que certa vez tinham tantos pobres lá para as irmãzinhas cuidarem, que uma delas chegou para a madre e falou: Madre, nós não temos mais tempo para ficar uma hora por dia rezando como nós fazemos. Olha quanto trabalho a gente tem para fazer. Aí a Madre Teresa vira para essa irmã e fala: agora que nós temos mais trabalho para fazer, minha filha, vamos rezar 2 horas por dia, porque uma só não basta. Quando você entende que aquilo que é espiritual tem preeminência sobre o que é material e informa o que é material, você começa a perceber que todas essas coisas mundanas, elas são, na verdade, brincadeira de criança. O que verdadeiramente importa é se você faz tudo com os olhos postos em Deus ou não. Só para fechar, no livro dos Provérbios, o rei Salomão fala uma coisa muito bonita acerca disso, né? Ele diz que confia todos os teus trabalhos a Deus, todos os teus caminhos a Deus, e não se perderá em nenhum deles. Faça isso.